Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Continuamos no mês de setembro e hoje nós trouxemos uma continuidade do episódio anterior. No episódio anterior falamos da sepse no adulto e hoje trouxemos a nossa mesa aqui recheada de mulheres empoderadas e para falar de sepse neonatal. É importante a gente contextualizar que o mês de setembro, ele é um mês que tem um dia dedicado sobre a sepse, no dia 13 de setembro, mas também nós temos no dia 17 de setembro um dia de conscientização mundial de segurança do paciente. E este ano, especificamente, o que trouxe, né, como tema para a gente trabalhar foi cuidado seguro para cada recém-nascido e cada criança, unindo esses dois temas e pensando que a sepse, né, ela precisa de protocolos seguros para que o manejo seja adequado e a gente garanta a segurança do nosso recém-nascido. Nós trouxemos então essa equipe para conversar conosco sobre esse tema muito importante. Eu começo apresentando a Camila. Camila é técnica de enfermagem aqui conosco há quantos anos, Camila? 15 anos. 15 anos, muita experiência. A Rita é a nossa coordenadora da UTI neonatal, começou como técnica, foi promovida para enfermeira depois e hoje é nossa coordenadora. Seja muito bem-vinda. Há quantos anos, Rita? Obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite. Estou na instituição há 19 anos que vamos completar agora em outubro. Já bem próximo. Doutora Silvana, nossa médica pediatra, neonatologista, responsável técnica, coordenadora médica aqui do nosso serviço de neonatologia, está aqui conosco desde a implantação do serviço, né, doutora? Bom dia, obrigado pelo convite. A iniciativa é muito boa, né? É um tema muito relevante dentro da neonatologia. E eu tenho que falar de idade mesmo, gente? Idade de profissional. Na verdade, nós viemos para introduzir o serviço aqui no Hospital Yamada há mais de 20 anos, né? Foi uma demanda que a instituição percebeu, né? Porque a neonatologia ela é um complemento, um apoio, né, da obstetrícia. Então, hoje, quando se pensa em maternidade, não se pensa só na gestante, na obstetrícia, mas sim no bebê que vai nascer e em dar condições adequadas e de excelência para que esse bebê possa sair daqui bem, né, da instituição. Então, faz mais de 20 anos que nós estamos nessa luta aí, tá? Só aqui, né, no hospital, fora. Fora um pouquinho mais, deixa pra lá, tá? Deixa. Lígia, seja muito bem-vinda. Lígia já esteve conosco no outro episódio e como coordenadora da CCIH é muito relevante que ela esteja aqui conosco. Está aqui com a gente há quanto tempo, Lígia? 18 anos também, né? Também já faz um tempinho e com esse desafio diário aí na prevenção de infecção dos RNs nascidos na instituição, que a gente vai abordar um pouquinho. Nayara, seja bem-vinda. Nossa enfermeira obstétrica, hoje coordenadora da maternidade, também já foi técnica, foi promovida para enfermeira e hoje coordenadora, né? Isso, agradeço o convite. E eu estou aqui há cerca de 17 anos, né, fazendo parte dessa equipe. Muito bom. É importante a gente salientar a experiência da nossa equipe, né? Então, acho muito importante. Ninguém tem menos de 10 anos, isso não. Então, é muito importante, tanto com os protocolos institucionais, então como que vocês estão alinhadas com os processos institucionais e com os protocolos, né? E quanto com o perfil do nosso cliente. Certeza que muitas pessoas que vão nos assistir já passaram pelos cuidados de todas vocês. Então, gostaria de começar com a doutora Silvana, pedindo então, doutora, para a senhora conceituar para a gente o que é a sepse neonatal. Existe uma diferença aí do adulto, né, nessa questão da sepse precoce, tardia. Então, se a senhora puder falar para a gente um pouquinho, falar sobre os principais dados estatísticos sobre esse tema. Então, vamos começar assim, eu acho que nem todo mundo
né, entende o que é neonatal, o que é neonatologia, né? Então, quando a gente fala em tratamento, qualquer assistência neonatal, a gente está falando de seres humanos, tá, até 28 dias de vida. É claro que na nossa unidade, muitas vezes eles passam desse período e eles continuam no cuidado neonatal, mas em termos de definição, de conceitos, o foco é o período da vida, do momento do nascimento até 28 dias de vida, né? É um período muito próprio do ser humano, tá? Em que as coisas acontecem muito diferente das outras etapas de desenvolvimento e de vida, né? E tão diferente que a nível mundial se viu uma necessidade de ter uma especialidade, né, em que cuida do ser humano por 28 dias. Porque é o momento da vida em que está ocorrendo muitas mudanças, né, da forma que essa criança foi gerada intraútero, né, as condições às vezes que ela vai ter ali no parto e como ela vai fazer essa adaptação, né, para a vida fora desse útero. Então, para as pessoas, né, que nos assistem, que não tiveram uma vivência, às vezes, com a neonatologia, não entende muito bem o que é essa especialidade, então vamos começar daí, tá? Tudo que a gente falar, a gente está falando especificamente de bebês até 28 dias de vida, tá? Quando a gente fala em infecção no período neonatal, a gente está falando hoje, sem medo de errar, né, da maior obstáculo para a sobrevida dos bebês, né? Eu venho de uma época em que a neonatologia estava engatinhando. A neonatologia é uma especialidade muito nova a nível mundial, aí, né? Ela começou a despontar, tem 50, 60 anos, certo? No Brasil, então, um pouquinho mais tarde. Então, assim, eu falo que eu fui uma privilegiada, porque a neonatologia no Brasil, ela começou a ser introduzida com maior importância, com ênfase, né, da saúde, quando realmente eu estava no meu período de formação e de residência, né? Então, assim, e eu venho caminhando com ela desde então, né, lá dos idos 1987. E quando a gente estava no começo da vida profissional, era inimaginável, né, pensar que bebês muito pequenos, bebês com menos de 1,5 kg, com 1 quilo e pouco, pudessem sobreviver, né? Então, eram muitos os problemas que levavam essas crianças a um desfecho ruim, né, e a óbito. Então, assim, eu me lembro que nascia um prematuro e ele morria de desconforto respiratório, de membranialina, né, já nas primeiras 24, 48 horas de vida. A medicina foi avançando e foi se arrumando soluções, e hoje esse obstáculo ele foi praticamente solucionado, né? Raramente a gente vê uma criança prematura morrendo, né, de membranialina, porque se tem um arsenal, né, na medicina para desse cuidado. E assim foi indo, né, a evolução dentro da neonatologia. Como um dia lá, muito antes de mim, né, as crianças nasciam prematuras, morriam de hipotermia, né? Aliás, foi a enfermagem que desenvolveu a primeira incubadora, que não caberia nessa sala se a gente fosse trazer. Então, os bebês nasciam prematuros. Quem nunca ouviu falar as nossas vozes falando, o meu sobrinho, o meu irmão, a gente punha numa caixinha de sapato e enrolava com cobertor, né? Então, assim, todo esse progresso. Então, hoje, né, no mundo, nós estamos se debatendo com o que na sobrevida dessas crianças? Com a infecção. Tá? Então, o momento atual
do maior obstáculo hoje que a gente enfrenta na neonatologia, e a gente vai estar discutindo isso ao longo aqui da nossa conversa, do porquê, vamos tentar entender um pouquinho melhor do porquê, né? Hoje é uma das maiores causas de mortalidade. A gente tem dois tipos conceituais, tá, de infecção no recém-nascido, que a gente fala em sepsis neonatal. O que é uma sepsis neonatal? É uma infecção adquirida por esse bebê, tá? E que esse agente causador da infecção, ele vai gerar, né, uma resposta que a gente fala sistêmica do organismo todo, como um todo, tá? De uma forma bem didática aqui, né, para que todo mundo possa alcançar esse conceito, né, e que acaba muitas vezes num desfecho muito ruim para essa criança em termos de mortalidade ou de futuras sequelas. Tá? Então, assim, quando a gente pensa na infecção, a gente pensa em dois momentos no período neonatal que fazem toda a diferença. Então, o primeiro momento, que a gente chama de sepsis precoce, tá? É aquele em que o agente causador da infecção, tá, ele vem de antes do parto ou do momento do parto. Tá? Então são situações ou causas envolvidas ali que a gente fala no peripart ou na hora do nascimento. Tá? Então a literatura ela define como uma infecção precoce todo sintoma que o bebê vai apresentar até 48 horas de vida, e algumas academias, tipo a Academia Americana de Pediatria, ainda chegam em 72 horas, tá? Então, esse 48 horas, 72 horas, que é o corte, para a gente definir como infecção precoce, ela ainda não tem um consenso literário, mas todo mundo concorda que o sintoma tem que aparecer entre 48 a 72 horas, tá? Por que esse período? Porque se ele não trouxe essa bactéria ou esse vírus da mãe, então é um tempo de incubação para aparecer esse sintoma. E a gente tem o segundo momento, que classifica como sepsis ou infecção tardia, recém-nascido, quando os sintomas vão aparecer após essas 48 ou 72 horas, e aí, né, a CCIH não gosta que a gente fale isso, porque eles trazem um conceito que pegou dentro do hospital como uma culpa institucional, e nós vamos desmitificar isso, se Deus quiser, ao longo dessa conversa, tá bom, Lixa? Que são, então, a infecção causada por bactérias adquiridas já intra-hospitalar, tá? Que tendo esses dois conceitos bem claros, tá certo? Todo o manejo, toda a condução desses casos são diferentes, porque a gente está lidando com agentes etiológicos diferentes, tá? Isso também a gente vai discutir mais para frente, né? Mas cabe aqui falar que essa definição é importante porque ela muda completamente o manejo, a forma de tratamento dessas crianças, se ela tiver uma infecção de origem materna ou uma infecção de origem institucional. Em termos de mortalidade, aqui ou ainda no mundo, tá, é bastante alta. Então, para a sepsis precoce, a gente ainda tem uma incidência ao redor de 30% a 35%, tá? Isso em serviços de excelência, claro que em serviços que tem menos recursos e menos condições, isso pode ser mais alto, tá? Então aí a gente pode esperar uma incidência aí ao redor de 30% a 35%, tá? Eu estou olhando aqui para não confundir os dados. Uma mortalidade que chega ao redor de 35%, então das crianças que nascem com a infecção precoce, a gente pode esperar um desfecho para óbito ao redor de 35%, isso é uma coisa muito alta,
tá? E na sepsis tardia, a gente tem uma taxa de incidência de 43% dos bebês internados, tá? Em UTI neonatal. Isso aí no Brasil, tá? Estou trazendo dados de um estudo grande realizado, multicêntrico, tá? Cabeçado na Unesp, em 2020, que foi publicado. E que no Brasil, então, a sepsis tardia, ela chega ao redor de 43%, com uma mortalidade ao redor de 20% dos pacientes que desenvolvem infecção. Precisa ficar claro que esses dados, eles já são dados muito melhores do que tivemos há uma década atrás, tá? Por quê? Eu volto a falar, né? A neonatologia, ela é nova, então, assim, todo dia surgem novos conceitos, novas inovações, né, na especialidade, e o mundo, dentro da neonatologia, ele está muito focado, nesse momento, em controle, tratamento e diminuição de mortalidade e sequelas provenientes da infecção, porque, como eu disse, hoje é o nosso obstáculo para melhorar a sobrevida dessas crianças. A senhora comentou sobre a sepsis precoce, que provavelmente traz esses fatores de risco maternos, né? A gente gostaria que a senhora colocasse aqui pra gente quais são os principais sinais de alerta no bebê. A gente sabe que conversando com a Rita, né, esses dias, a Rita trouxe bastante. Quando a mãe já tem esse sinal, né, esses fatores de risco durante a gestação, essa informação é muito importante, muito rico isso para vocês poderem trabalhar e desenvolver, seguir o fluxo para atendimento desse protocolo. E quando a gente não conhece, né, não temos nenhum fator desse conhecido, quais são esses sinais que acendem esse alerta para triagem desse bebê para sepsis? Então, assim, resgatando o conceito, quando a gente fala de sepsis precoce, a gente está pensando naquela infecção do bebê que ele adquiriu dentro do útero da mãe ou na hora do nascimento, tá? Então, toda gestante, quando ela chega na nossa instituição, né, a gente faz uma anamnese obstétrica, certo? E essa anamnese obstétrica, ela tem o objetivo realmente de levantar riscos, não só de infecção, mas outros riscos ali no momento do parto para esse bebê. Mas um dos focos, né, dessa anamnese é levantar o risco maior dessa criança vir já com uma contaminação intraútero, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente faz todo o levantamento do histórico de pré-natal dessa gestante, tá? O que é sinal de alerta em termos de pré-natal, tá? Que, vamos dizer assim, a literatura diz, cuidado, acende a tua luz, certo? Então, gestantes que são colonizadas pelo Strepto B, tá? Hoje, a nível mundial, o Strepto B aí, ele tem sido indicado como maior patógeno de sepsis precoce, tá? No Brasil ainda, a gente tem 66% da sepsis precoce por gram-negativo, então assim, a gente ainda não é um país como em outros países, tá? Que tem um predomínio do strepto, mas a gente tem uma incidência bem grande, né? O Strepto B, ele é uma bactéria gram-positiva e que ele normalmente habita a flora do paciente adulto. No paciente adulto, ele normalmente não causa nada, né? Ele é um inquilino bonzinho, que a gente fala, tá? Apesar de que algumas vezes ele pode causar amidalite, pode causar otite, tá? Mas normalmente ele convive, ele é considerada uma bactéria que a gente fala da flora
da mãe ou de qualquer um de nós. Tá? E ele não vai causar um problema, raramente ele vai causar uma infecção. Ele vive lá, ele é um inquilino, né? O nosso corpo deixa ele morar lá, tá? E ele paga um aluguel. Quando a gente fala de uma flora que faz parte da gente. Qual é o aluguel? Ele ajuda a nos proteger de bactérias que podem nos causar doença. Tá? De que forma? Ele vai competir por espaço, ele vai competir por comida, né? Por nutrição, ele vai competir por oxigênio. Então, indiretamente, ele inibe o crescimento de bactérias que poderiam nos causar doença. Então, quando a gente fala assim, bom, o Strepto B, ele habita a gestante, no nosso caso aqui a gestante, ela convive muito bem com aquilo. Porém, quando a gente leva esta bactéria para até então o feto, porque só é recém-nascido depois que nasce, tá? Esse bebê dentro da barriga da mãe, ele pode se colonizar também, tá? Então, quando a gente fala de colonização, é o contato da bactéria com a pele, ele deglute aquele líquido amniótico que muitas vezes que tem a bactéria, tá? E no bebê, ela tem capacidade invasiva. A gente fala, ela consegue cair na corrente sanguínea e infectar a criança. Por isso, tá, que é muito importante no pré-natal que todas as gestantes, no terceiro trimestre, a literatura fala ao redor de 35 a 37 semanas de idade gestacional, ela fazer o SWAB, que é que a gente fala assim, que é a triagem, né, para ver se ela tem a colonização pelo Strepto B. Ela deve fazer o SWAB anal e o SWAB vaginal. Porque são, a gente fala, os locais que se a bactéria tiver, ela pode chegar no recém-nascido. Tá? Então, no pré-natal, a triagem do SWAB para o Streptococcus é uma coisa que a gente sempre pergunta, né? Está lá na nossa ficha de anamnese padrão, né? Streptococcus positivo, não é Streptococcus positivo, certo? Infelizmente, ainda no Brasil, essa cultura não é uma cultura. Como é uma bactéria que a gente vê ela ascendendo mais aí na última década, talvez até porque não se fizesse a pesquisa, tá? E a partir do momento que essa pesquisa tem se tornado mais rotineira, nós, como neonatologistas, gostaríamos que fosse 100% das gestantes, né? Ela vem surgindo, vem aumentando os casos de gestante que tem, né, o SWAB positivo. Então, essa é uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer ali no momento que ela internou, porque a gente sabe que se ela tiver isso, e ela tiver um trabalho de parto, se ela for ter um parto normal, que esse bebê vai passar ali pelo canal de parto, por aqueles locais em que a bactéria mora, tá certo? Ela pode se contaminar no momento do nascimento. Se a mãezinha tá com a bolsa estourada, vamos entender, porque nós vamos falar isso o tempo inteiro, né? A bolsa rota, por quê? A membrana, as membranas uterinas, né, que tem o líquido amniótico, ela na verdade ela é uma protetora, porque o canal da vagina da mulher, de 100% das mulheres, tem uma flora bacteriana importante, né? E que moram ali. E essas membranas, elas fazem um bloqueio para que essas bactérias elas não penetrem no útero e elas não se alojem ali no líquido amniótico. Porque aquele líquido amniótico está em contato com a pele do bebê, o bebê deglute o líquido amniótico intraútero, deglutindo fica no estômago. Tá? Esse líquido amniótico vai ficar no nariz, vai ficar nas vias aéreas, quando esse neném nasce, certo? E tudo isso vai predispor que a gente fala da invasão dessa bactéria para a corrente sanguínea do bebê.
Eu não sei se eu estou me fazendo claro. Muito clara. Tá? Eu estou tentando, assim, didaticamente, assim, explicar o olhar, né? Que a gente, toda essa informação nos leva a tomar um cuidado com o bebê. Então, assim, o Streptococcus B, tá? Então, isso eu estou ainda fazendo a história da mãe lá no pré-natal. No que tá, quando ela chega naquele momento. Eu vou perguntar para ela também, que é muito importante para mim, para nós, neonatologistas, e para nós da assistência, se a bolsa dela está íntegra ou se ela já rompeu essa bolsa. Porque, como eu falei, né, essa bolsa é uma protetora. Quando a mãezinha rompe a bolsa, existe o risco não só do Strepto B, mas de Escherichia coli, que no Brasil, tá, é o maior, hoje ainda é a bactéria com maior incidência, causadora de sepsis precoce, tá? A Escherichia coli é um gram-negativo que também habita o nosso intestino, a vagina, tá? Ela é moradora, como eu falei, do Streptococcus, ela é uma inquilina. E é uma bactéria que causa muita infecção urinária na comunidade, né? Na comunidade, tá? Porque, principalmente na gestante. Sim. A gestante, o período de gestação, né, também é único na mulher, tá? E a mulher fica com a sua imunidade mais suscetível. Então, não é infrequente que bactérias que habitam a flora normal, a flora permanente dessa gestante, que viveu com ela a vida inteira, certo? Consiga também provocar uma infecção na gestação, tá? Então, assim, você vê que anatomicamente os locais que a gente chama de sítio, né? O sítio é a casa onde mora a bactéria, né? E alguma situação ali no momento que vai dar uma vantagem para essa bactéria conseguir invadir e causar uma infecção. Então, o tempo de bolsa rota. Tá? Então, isso para nós é muito importante. A literatura fala que a chance de penetração bacteriana no líquido amniótico, contaminação e infecção no bebê é altíssima após 24 horas de bolsa rota. Então, por segurança, a orientação a nível mundial de todos os protocolos é que qualquer bolsa rota acima ou igual a 18 horas, eles fazem um corte 6 horas antes, tá? Deve ser investigado. Esse nenê tem um risco aumentado para infecção. Isso traz uma preocupação aí grande, principalmente hoje, com a maior liberalidade do parto, o parto normal. A gente tem visto pacientes em evolução de parto normal com bolsa rota aí, ultrapassando essas 18 horas e até as 24 horas, na tentativa desse parto normal. Não sei dizer para vocês hoje o risco-benefício, né? Acho que precisa estudos, tudo, mas é uma grande preocupação para nós que vamos cuidar do recém-nascido, porque a literatura ela é clara, é a literatura mundial, e não há, assim, vamos dizer assim, divergências, é uma coisa muito bem estabelecida. Então, toda gestante com bolsa rota maior a 18 horas, a gente tem que ligar o alerta e tem que investigar essa criança e tem que acompanhar clinicamente muito bem essa criança ao redor de 48 a 72 horas. E aí que entra aquele protocolo da triagem infecciosa. Exatamente, que a gente vai poder falar mais pra frente, senão só eu falo nessa conversa. É um monólogo, não é uma conversa. Pode continuar, nós estamos aqui atentos. Acho que só para acrescentar só um pouquinho nessa parte de admissão dessa gestante na instituição, falando da nossa vivência, sabemos que a triagem dessa gestante ela é feita por os profissionais daqui da instituição, lá da maternidade, porém as meninas da neonatal também realizam também essa admissão ali, né? Então, a gente é quase São Tomé, né, doutora? Nós queremos ver para crer. Então, por isso que eu tenho o contexto de repetir novamente todas as perguntas. Até porque essa ruptura de membrana, a mãe não tenha percebido ou não tenha ciência que foi uma ruptura dessa bolsa, né? E também temos as rupturas altas, que são pequenininhas,
que cada dia aí vai aumentando e quando a gente pega lá uma surpresa, sem líquido nenhum no momento do parto. Então, fazer essa entrevista com essa mãe no momento da admissão, trazer linguajar que ela possa entender, então aquela calcinha molhada, aquele xixi longo, para ela ir fazer entender que foi uma ruptura de bolsa, né? Que é importante para nós do neonatal perguntar. Então a gente precisa realmente fazer a segunda abordagem. Não é porque a comunicação hospitalar está quebrada, mas sim Uma a dupla gente checagem, né? fazer uma dupla checagem. Costumo falar que não existe área em que as pessoas são mais chatas do que a neonatologia. Nossa. Porque assim, é muito minucioso, certo? Então assim, o que a Rita falou da questão da bolsa rota, a gente vive dia a dia. Às vezes a gente entra, faz uma sala de parto, todo mundo fez a dupla checagem, o pediatra ainda entra, às vezes insiste na história, porque chega lá, viu um líquido muito diminuído, ainda vai para o obstetra e fala, mas não tinha mesmo bolsa rota, né? Não tinha, porque o líquido, fisiologicamente, ele diminui no final da gestação. Então, nem toda diminuição de líquido, vou deixar isso muito claro aqui para não apavorar as pessoas que estão nos escutando. Nem toda diminuição de líquido é porque ela está perdendo líquido, tá? Isso, a diminuição de líquido no final da gestação é fisiológica, né? Mas ainda, às vezes, o pediatra pergunta já também para o obstetra. E, de vez em quando, um neném que a gente não detectou absolutamente nada nessa abordagem, ele nasce e ele começa a ter clínica e ele vai lá para a UTI e a gente vai pela 4ª vez fazer a mesma checagem. E até uma pergunta que a gente, na prática, a gente aprendeu a fazer: você não estava perdendo xixi na calcinha? Ah, doutor, eu estava. Fazia uma semana que assim, que eu sentia. Então, assim, principalmente a primeira gestação, gente, é muito difícil, né? A mulher, assim, passa. Quem já teve uma gestação sabe assim. E no final, a gente desconhece o corpo da gente. São muitas coisas que a gente nunca conviveu, né? Então, uma grande parcela das gestantes, ela entende que ela está com urgência para fazer xixi, porque aquele neném está pesando na barriga. Então, o fato de ela estar úmida a calcinha, ela atribui a isso, que ela demorou um pouco mais para ir fazer o xixi. E ela, às vezes, não consegue correlacionar. E é natural isso, né? E a gente que está com outro olhar ali, tá, né, focada na infecção. Então, assim, a infecção para nós hoje é aquela coisa porque... É um alerta, né? Não, é onde a gente perde as crianças. Então, se a gente quer que a nossa instituição tenha bons resultados, né, o nosso maior inimigo é a infecção. Então, a gente assim, é bitolado mesmo, uma coisa assim. Então, voltando para a gente não se perder, gente. O que é importante para o momento do nascimento em termos de risco de infecção durante o pré-natal, tá? Fazer o swab para Streptococcus, perguntar e ter certeza de se tem ou não uma ruptura de membranas uterinas, há quanto tempo está ocorrendo isso, tá? Se essa mãe, ela teve algum processo infeccioso ali na última semana, ok? Porque a gente, até agora, nós falamos o quê? Ah, não, a bolsa rompe, a bactéria sobe da vagina para o líquido. Então a gente fala assim, é uma contaminação via ascendente, da vagina para o útero. Mas existe outra forma de contaminação, que é a contaminação via sangue, que a gente fala hematológico, tá? Então assim, ó, eu tô gestante, eu tô ali para ganhar meu nenê, e eu faço uma infecção de urina. Tá? Essa infecção de urina, essa bactéria pode circular na mãe e através do sangue chegar na placenta, chegar no neném. Então é uma segunda forma de contaminar esta criança, tá? Que a gente fala de via hematogênica, tá certo? Então eu tenho que ter esse foco ali no periparto. Se ela teve alguma infecção ali que possa... Tá? A literatura fala muito e bate muito em cima da infecção urinária.
né? Houve épocas em que bastava a gestante ter uma infecção urinária em qualquer momento da gestação que nós triávamos as crianças. Acho que todas aqui lembram disso. Aí os estudos grandes no mundo inteiro, começaram a falar, não precisa, olha, terceiro trimestre, qualquer infecção no terceiro trimestre nós vamos triar, tá? Vieram novos estudos e esse conceito mudou. Então hoje, assim, quando vamos triar? Vamos triar uma infecção urinária, tá? Não tratada. Então, por exemplo, a paciente entrou em trabalho de parto e o obstetra fez o exame de urina e constatou, não deu tempo de começar nem tratamento, porque ela já está ganhando o neném. Ou uma infecção urinária que ela esteja com menos de 3 dias de tratamento, 72 horas. Então, assim, é o que eu falo, os conceitos eles vão, então hoje a gente tria menos, porque a gente já tem essa segurança. Mas não é impossível, é mais raro, de qualquer outra infecção materna bacteriana também acontecendo. Já tivemos mais de uma vez nenês que tivemos que tratar de infecção e a mãe tinha tido uma infecção de garganta, uma infecção de ouvido, tá? Apesar de que a literatura ela fala muito da infecção urinária. Então, ter essa visão para a condição da mãe ali, principalmente na última semana que antecedeu o parto. Então, assim, isso de pré-natal, para nós, tá? É o principal. Aí nós vamos passar ali para aquele momento do parto, né? Então pode acontecer, como a gente falou, a contaminação do bebê no momento do parto, né? Então o parto normal, com a bolsa rota mais de 18 horas, ou a cesárea, o parto mãezinha com septo B, tá? Que nasceu via vaginal e às vezes não deu tempo do obstetra fazer o tratamento, né? Então, assim, quando a mãe tem o strepto B positivo, ela tem que receber antibiótico, tá? Ela tem que receber o esquema de antibiótico até 4 horas antes do nascimento. Toda vez que não é até 4 horas antes é considerado tratamento inadequado, como se ela não tivesse tratado. Tá? É claro que o obstetra não faz isso de propósito, às vezes não deu tempo, ela chegou praticamente nascendo, certo? E não deu tempo de fazer essa profilaxia. Então, o neném pode se contaminar ali no momento, para nós é um risco, nós vamos triar essa criança. Tá? Mãezinhas com febre no momento do parto, que a gente fala de corioaminoide, hoje tem mudado essa terminologia, inclusive que ela tem uma infecção dessas membranas uterinas, já mesmo contactuada. Então, é secreção purulenta, é febre, tá? E, então, esses são sinais no parto, no intraparto, que vão fazer com que a gente vá triar a criança. Tá? Então, são esses os casos que a gente tria, independente da clínica do bebê. Antes que comece a clínica. Tá? Por quê? Qual a dificuldade em termos de infecção? Porque ainda morre muita criança com infecção. O recém-nascido, mesmo o recém-nascido a termo, ele tem uma imunidade mais frágil. O sistema imune dele demora mais a fazer a resposta àquela bactéria que está ali. Então eu costumo sempre falar, a gente que está cuidando do bebê tem que estar lá à frente da infecção. Porque se a gente for correr atrás, às vezes a gente não dá conta e a gente perde a corrida. Tá? Então, assim, nasceu, a gente já faz a programação da triagem para essas crianças. Eu queria que a Dayara trouxesse aquele olhar, a doutora trouxe pra gente toda essa técnica, essa triagem aí da gestante quanto ao strepto B, e eu gostaria que você trouxesse a vivência para nós. Como que é isso aqui na prática, na admissão, qual que é o desafio, né, dessa vigilância e da implantação, né, e segmento desse fluxo aí da profilaxia quando a gente tem o caso positivo. Pensando lá no pré-natal, né, tem gestantes que ficam pelas meninas também. Então, assim, gestante vai
para qualquer lugar precisa estar com a carteirinha, É né? igual o RG, o CPF, né? Tem que estar. Lá é a informação de que é a comunicação entre o seu obstetra com a equipe daqui do pronto-socorro de GO que vai estar, né? É a comunicação entre equipes. É por ali que a gente vai se basear. A gente tem observado um perfil, né? Nem todas as gestantes hoje elas passam por esse processo do parto com o obstetra que fez o pré-natal. Então é muito importante essa comunicação com o obstetra aqui que vai fazer realmente o parto, com a equipe também toda aí da neonatal que vai fazer essa pesquisa, né? Essa entrevista, essa anamnese com essa paciente. E é importante isso que você trouxe, Nayara, porque nós temos um perfil, por ser maternidade, nós somos referência aqui na região, então às vezes essa gestante está com 35, 37 semanas, ela está aqui internada, né, para inibir o trabalho de parto prematuro, e às vezes esse processo vai acontecer aqui durante a internação. Isso, né? durante a internação, se a paciente está em trabalho de parto, bolsa rota, já é colhido aqui, né, como protocolo institucional para rastreamento realmente, e de repente se tiver que interromper essa gestação, a gente conseguir tomar as medidas para prevenção dessa sepse neonatal, né? Pensando que se a gestante está colonizada pelo Strep-B, não precisa mudar a via de parto devido à colonização, porém precisa sim ter esse tratamento, né? Então não precisa mudar, porém e é importante, acho que a Lígia pode reforçar isso, às vezes não só essa dose inicial, a gente precisa daquela depois tem que ter o cumprimento do protocolo antes do parto, né? Para considerar que está com adesão, senão como se o bebê não fosse, né, na verdade não é tratamento, é profilaxia, né, doutora? Então é esse protocolo, né? Que no início dele a gente até teve que fazer alguns alinhamentos com o laboratório, porque vinha a bactéria toda da flora ali, as mães em casa abria, né? Aí assustava ali com a flora. E hoje ele é bem específico, né? O meio é específico, só vai crescer o estreptococo naquele meio, né? Então a gente teve que reestruturar todo um atendimento para estar adequando aos protocolos para a prevenção da sepse neonatal, que esse é o foco, né? O foco é o bebê. Sim. Os sinais clínicos, doutora, quando a mãe não apresentou nenhuma história e o bebê apresenta algum sinal clínico, o que acende esse alerta para que Falar um pouquinho, Camila. faça o tratamento? Bom dia. É assim, nós, técnicos de enfermagem, nós temos um contato maior com o bebê à beira-leito, né? Claro que a pediatra examina, a enfermeira, mas nós ficamos mais tempo. Então, quando apresenta qualquer alteração, nós já comunicamos rapidamente para que possa entrar com o tratamento. Então, a gente observa o quê? Saturação, respiração, a temperatura. Às vezes o bebê fica muito hipoativo. O que é hipoativo, Camila? Ele não está assim, tendo um bom reflexo, ele está muito quietinho. Então, a gente vai observando esses sinais e é feita a comunicação imediatamente. Aí, quando a gente já comunica isso para a pediatra, ela vem, avalia, e aí ela muda a conduta, solicita exame. Esses sinais, às vezes no momento do parto, a gente não consegue diagnosticar e ver ali, né, doutora? Por isso que a gente fala dessas, às vezes, de 3 horas de observação após o nascimento. Porque o bebê, ele pode fazer esses sinais após isso, né? Então, bebê que nasce, ele vai ser verificado os sinais e vai ser olhado ali e monitorizado, tá? É importante, vocês conhecem muito, né? Então, quando o bebê está lá com vocês, essa vivência que a Camila traz, ela sabe, ela conhece exatamente como que é a rotina daquele bebê e quando há essa alteração, o que comunicar, quando comunicar, é muito importante. Eu pedi para a Camila escrever porque, assim,
Eu, ao longo assim, vou fazer mais de 35 anos de neonatologia, né? E hoje eu posso falar que, assim, quando eu aprendi, a primeira vez que eu ouvi isso de um professor meu de neonatologia, eu falei, no bebê, para nós é muito mais importante a visão do bebê do que até o exame físico, que a gente fala assim, exame físico especial, né? O médico, ele faz, a enfermagem faz 2 tipos de exame. O exame físico geral, que é o olhar do paciente, né? Aquele olhar, aquela postura, aquela atividade do paciente, e o exame físico que a gente pega, escuta o coração e tal. Então, assim, a primeira vez que eu ouvi, eu não acreditei muito, mas hoje eu não tenho dúvida, tá? Em recém-nascido, a gente fala assim que é o olhar, é aquele feeling, tá? Porque como ele é muito pequeno, os órgãos estão muito próximos, tem muito sinergismo, e ele tem pouca capacidade de gerar algumas reações com o paciente depois, ao longo da vida, geralmente os sinais localizatórios não vêm, tá? Ou se vem é tardio, tá? Então, uma grande dificuldade do diagnóstico de lidar com a sepsis no recém-nascido é porque demanda esse feeling, essa experiência, essa visão que a gente fala holística do bebê, de você olhar para o bebê e falar: você não estava assim ontem, por que você está com essa carinha triste? Eu costumo falar, os olhinhos. Ele me olhou com os olhinhos tristes, elas estão risadas de mim, entendeu? E às vezes eu fico mas será que eu estou querendo ver muita coisa? Será que eu estou muito preocupada? É uma coisa, não é concreta, entendeu? Né? É o que às vezes muitas vezes a gente fala para a família assim, mas aonde é a infecção, doutora? Eu falo, não sei, tá? Aí a família me diz, como assim não sei? Olha, o bebê não localiza. O que é não localizar? Né? A criança maior ou adulto, ele vai fazer pus na garganta, ele vai fazer sinais de infecção no ouvido, ele vai fazer imagem no raio-x de pneumonia. Só que quando a gente traz isso para o recém-nascido, a condição orgânica do recém-nascido, seja ele pré-termo ou a termo, tá? Ele não tem capacidade, na maior parte das vezes, de gerar o que a gente fala do sinal localizatório. Então, se eu for examinar qualquer uma de vocês com pneumonia aqui, eu vou falar, olha, eu escutei no pulmão teu isso, que me leva a pensar que talvez você esteja com uma pneumonia. Vamos fazer um raio-x? Eu posso ter um neném com pneumonia nos 2 pulmões e eu não escuto nada. Porque ele não tem capacidade de gerar, certo? Uma reação que vá me permitir fazer esse diagnóstico clínico muitas vezes no meu exame clínico. E aí, a importância dessas meninas aqui, que eu falo que são os anjos da guarda, o verdadeiro anjo da guarda são elas, né? Porque assim, a gente passa ali, faz esse exame, a criança que está na UTI, a gente no mínimo avalia 3 vezes ao dia, né? De manhã, de tarde e à noite. Mas é ela que está indo lá toda hora, ver os sinais, trocando a fralda, muitas vezes alimentando. Então, assim, a chance dela ter uma percepção mais rápida do que eu é muito maior. Né? Quando você pega, assim, a Camila aí conosco com 15 anos, diariamente com recém-nascido, né? Aí a minha briga com a coordenadora, a equipe de neonatologia não troca nunca, por favor, porque faz toda a diferença, né? Então, assim, não é infrequente eu estar olhando ali para a incubadora e chamar a Camila ou outra companheira dela e falar: o que você está achando desse bebê? Ah, doutora, não sei não. Tá mais quietinho hoje, parece que tá mais tristinho, tá mais descorado. É isso. O quê? Tá? Então são sinais muito sutis e que depende do time. Se esse time vier muito tarde, se você esperar sinais gritantes para iniciar uma conduta, é o que eu estou falando, muitas vezes você não vai conseguir controlar o quadro. Assim como no adulto a gente tem esse tempo, né, no tratamento da sepse.
E essa percepção e essa diferença que existe no paciente adulto é muito importante, essa visão aí que a Camila trouxe, né? Que é o tempo que a gente não perde para dar início ao protocolo Então, estruturado, né? Aí depois, no segundo tempo, vem a Lígia, sabe? Mas, doutora, a senhora quer me deixar louca? A senhora me falou que essa criança tem uma pneumonia ou tem uma sepsis. Cadê? O raio-x dela não tem nada, sabe? Então, assim, eu passo a vida tentando explicar que, infelizmente, nós estamos vivendo na neonatologia. A neonatologia não é o mesmo raciocínio, não adianta trazer o raciocínio de outros períodos da vida. Não cabe para nós. Tá? É por isso que eu falo que o maluco estuda 6 anos de medicina, faz 3 anos de pediatria, para fazer 2 anos depois só de neonatologia, para cuidar de 28 dias de vida do ser humano. Porque é muito diferente. É tão diferente que o protocolo ele já é diferente, né, Pri? Lá na hora do gerenciamento. Vários fluxos, né? São vários fluxos, né? Dentro da sepse precoce, a gente tem que avaliar a idade, né? Se é menor que 35, né? Menor que 34, maior que 35. Na sepse tardia também, né? As condutas são diferentes, então realmente é muito complexo. Os indicadores Os por faixa indicadores- de peso. A infecção, porque ela a tem a infecção- topografia ainda por A peso ao infecção nascer. neonatal, ela a incidência é inversamente proporcional à idade gestacional de nascimento e ao peso. Então a gente tem que pensar que quanto mais prematuro nasceu essa criança, antes nasceu essa criança, ou quanto menor o peso dessa criança, maior o risco, tá, de infecção e pior o desfecho desses quadros. Então é inversamente proporcional, tá? Agora, o que a gente tem que ter em mente é exatamente isso, e eu quis provocar tudo isso aqui, porque não tem um quadradinho, né? Como era bom na pediatria das crianças maiores, que a gente aprende assim, olha, você escutou isso no pulmão, olha, você tem tantos por cento de chance de ser uma pneumonia. No recém-nascido, eu posso falar para vocês que tudo, qualquer etiologia gera um sintoma. Qual que é o sintoma? Desconforto respiratório. Tá, desconforto respiratório. Tá? Então, assim, às vezes nasce o bebê e ele entra no incubador, entra na unidade, porque ele está cansado, né? Ele está com a respiração acelerada, ele está fazendo um esforço para respirar, ou ele está gemendo, que no adulto isso é difícil, né? O bebê gemer, uma gemência, né? Só uma dor muito forte. No bebê não, a gemência faz parte do sinal de uma dificuldade respiratória. E aí naquele primeiro contato que você faz ali com o pai, né, normalmente é com o pai, porque a mãezinha às vezes ainda está até na recuperação anestésica, e ele vem, coitado, cheio de perguntas, com toda razão, mas o que está causando isso no meu filho, por que ele está aqui, o que aconteceu? E você olha com aquela cara e fala, bom, eu não posso falar para ele que pode ser tudo, porque pode ser tudo. Tá? Desde uma adaptação mais dificultosa, só em poucas horas vai se resolver, como pode ser uma infecção, é o primeiro sinal de infecção, como pode ser uma malformação cardíaca, como pode ser um distúrbio metabólico, tudo vai se apresentar um desconforto respiratório. Então, esse é o X da questão. Tá? Os sinais e os sintomas, eles são muito inespecíficos. Muito. Então, houve um tempo, né, em que a gente tinha um raciocínio assim, não, eu não sei o que é, mas se eu não sei o que é, vamos pôr antibiótico. Tá? Hoje a gente tem evitado muito esta prática, né? Os trabalhos aí, os estudos já mostraram que não, calma, não é assim. Né? Então, é de nenê para nenê. Então, quando que eu chego a esse diagnóstico? Como é que eu posso chegar a esse diagnóstico? Clínico. Eu vou juntando um mais um. Tá? É um bebê que eu tirei aquela história no parto. Tá? Essa mãe, por exemplo, tinha um estrépito colorizado, ela estava com uma bolsa rota. Né? Esse bebê nasceu de um parto normal. Então, olha quantos fatores eu tenho de alerta. Aí esse bebê nasceu, ele começou a ficar cansado, né? Eu
Levei para a incubadora, levei para a unidade, e eu comecei a monitorar ele de perto, com saturação contínua, com monitorização de frequência cardíaca, com controles da Camila contínuos, tá? Aí daqui a pouco vem a Camila, a hora que eu peguei meu cafezinho, bate na ô doutora, aquele nenê que nasceu da Maria, por exemplo, eu tô achando ele estranho, ele tá começando a ficar rendilhado, ele tá começando, uma hora ele ficar pálido, tá? Uma hora a saturação dele cai, mas eu chego perto dele já subiu. Então eu já somei 1, depois eu já somei 2 porque ele começou a ter clínica, agora eu já tô somando 3 porque ele já tá evoluindo com o quê? Com uma piora e com outros sinais que fazem parte do quadro de infecção. Tá? Então, qual é o padrão ouro em termos de fechar diagnóstico? Né? O que eu posso falar, olhar para aquele casal, para aquele pai, para aquela mãe e ter certeza que é infecção? Quando a cultura do sangue vem positiva, que a gente fala que é a hemocultura e que ela faz parte do exame de triagem. Ah, então é fácil, né? Muito fácil. Colhe a cultura e pronto. Bom, primeiro, que a cultura não é um exame igual ao hemograma, que você colhe em 1 hora você tem o resultado. Ela já fala cultura, você tem que cultivar aquele sangue. Então, hoje a gente tem as hemoculturas automatizadas, o laboratório também evoluiu, né? Então, assim, a gente consegue, após aí umas 48 horas, às vezes 24 horas de semeadura, o laboratório já comunicar que está crescendo alguma bactéria. Ele não consegue ainda te falar qual é a bactéria. Tá? Mas eu tenho que esperar esse tempo. Eu não tenho como ter o resultado da hemocultura em 1 hora. Tá? Então, apesar de ser o padrão ouro, muitas vezes ele vem para fechar um diagnóstico que você já está tratando, você já até fez a intervenção. Por isso que é importante conhecer a flora, né? Tanto da gestante quanto do hospital ali, né? Da UTI neonatal, né, doutora? Pensando na sepse tardia. Então, o primeiro obstáculo é esse, é o tempo. Né? Então, eu estou aqui repetindo, que nem um papagaio, que o tempo no tratamento da sepse é uma coisa importante, o time. Se a gente perder o time, a nossa chance de perder essa criança é muito grande. E eu tenho um exame, dito como padrão ouro, que não, ele demora. E ele demora porque ele tem que demorar. Tá? Então, assim, esse é um obstáculo. O segundo obstáculo é que a gente sabe que 50% dos bebês com sepsis têm hemocultura negativa. Isso é literatura. Aí a Lígia volta a brigar lá comigo. Né? Mas eu quero saber de onde vem essa infecção, qual é a bactéria. Não sei, Lígia. Existe uma coisa na literatura neonatal que fala em sepsis presumida, sepsis clínica. Isso está na definição de toda a literatura. Justamente porque sabemos que a criança tem a clínica, né? A gente fala assim, tem a cor, o cheiro de infecção, mas não confirmou porque não tem Inclusive na Anvisa, na ANEEL é tão específico que tem esse campo de lançamento da infecção da corrente sanguínea clínica, né? Que eu não tenho ali uma hemocultura para fechar diagnóstico. Fechar o diagnóstico, aí faz o tratamento. Os meus antigos professores, né, falavam assim, não se trata um pedaço de papel, né? Se trata o ser humano, o seu paciente. Exatamente. Certo? Então, e quando a gente traz isso para a neonatologia e para a infecção, a gente vê que é uma máxima muito séria. Por quê? Eu tenho a clínica do doente, eu tenho tempo para iniciar o tratamento, eu tenho um exame que vai demorar, e quando ele vier, ele pode vir 50% das vezes negativas, sendo que a criança tem a doença. Né? Então é uma dificuldade grande aí no raciocínio clínico, tá? E a terceira coisa, que é uma coisa iatrogênica, mas na neonatologia é aceitável,
pela dificuldade técnica que se tem de colheita de sangue de um recém-nascido, muitas vezes você tem a contaminação na hora da colheita. Então, às vezes, até cresce uma bactéria. Aí que você vai ver. Não é a infecção. Tá? Então, aí que eu falo assim, o resultado do controle de uma infecção, do desfecho de uma infecção, tá? Ela depende de uma cadeia de cuidados, né? Protocolos rígidos, né? Protocolos seguidos, né? Não adianta ter protocolo e ninguém seguir. Ah, tô com dor, não vou aplicar o nenenzinho, tá tão bonitinho. Ok? Não pode existir esse raciocínio na neonatologia. Por quê? Porque é o que eu tô falando. A gente não. Você tem que ir somando as coisas para chegar a uma conclusão. Se você pula uma etapa, a tua avaliação ela fica muito prejudicada, né? Você passa por uma equipe de apoio de enfermagem, principalmente, né? Que quanto mais experiente, quanto mais ali dedicada, né? Eu tenho um orgulho muito grande, né, desse nosso time, né? Depois a Lígia pode falar da nossa taxa de infecção aí, porque hoje a gente tem um UTI com bastante crianças prematura extrema, né? Que são crianças menores de 28 semanas, de extremo baixo peso, né? 700 gramas, 800 gramas, 600 gramas. E a gente é muito atenta quando acontece de aparecer uma infecção tardia, essas meninas ficam arrasadas, e aí eu falo para elas, bom, se vocês me falarem uma UTI no mundo neonatal que tem 0% de infecção, eu vou falar que é mentira ou fizeram a conta errada. Não existe. Nós temos que ter o que a literatura preconiza, porque é o esperado. Todo mundo tem os riscos inerentes da sua condição de saúde, né? Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia, tem o risco dessa cirurgia, certo? Eu vou voar de avião, tem o risco desse avião cair, não é? Eu tenho um recém-nascido, muitas vezes prematuro, ele tem o risco já que a literatura já fala, olha, no cuidado desse recém-nascido, ele tem 43% de chance de vir a desenvolver uma infecção ao longo da sua evolução. Porque o cuidado é ruim? Não. Porque a condição clínica dele predispõe a isso. Eu acho que assim, a gente poderia passar assim um dia falando, vamos em frente. É fascinante, assim, há quem diga que matemática é difícil, né? Mas eu acho que se você se dedica para aquilo, a matemática ela tem um resultado só. E tudo que a senhora trouxe aqui é realmente uma combinação de fatores, vai muito de protocolos bem estabelecidos, do estudo da literatura, da experiência de quem está cuidando, de quem está observando, de quem está implementando esses protocolos. É fascinante para mim, assim, o trabalho de vocês, essa especialidade é realmente demais. Rita, diante de tudo isso, como que é esse desafio de treinar a equipe com esse olhar específico para perceber essas alterações realmente muito sutis que a doutora trouxe aqui pra gente, a Camila? Eu acho que mantendo os protocolos bem estabelecidos, né, e os nossos protocolos são bem estabelecidos, são baseados cientificamente, mais atualizados constantemente. Mas como colocar uma equipe para ver que aquele neném não está bem, né? Então, qual é essa estratégia? A nossa estratégia é cuidar de um bebê sadio, que um neném liso, que não tenha nada, não tenha sinais, ela conhecer o que é o normal para ela começar a ver o que não é o normal. Por isso que as meninas sempre vão abordar, esse bebê está estranho, ele não tá bom hoje, eu não tô gostando dele hoje, ele tá muito quieto, tá fazendo temperatura às vezes, né? Então, sabendo o que é normal, para elas começarem a enraizar esse olhar mais clínico do que não é o normal.
né? Para elas conhecer e saber apontar o que não é o normal. Então a gente começa nessa estratégia, aí é diário, tá? À beira do leito, como que elas chamam nas dúvidas, a gente vai tirando as dúvidas. Então é um contato diário. A gente às vezes falar, às vezes as pessoas até podem duvidar que nossa equipe é uma equipe um pouco assim fechada por causa que a gente está ali, mas é uma continuação, mas a gente tem esse contato diário do que é o correto, como que vai ensinar, o que foi a atualização. Então é todo momento. Existem os treinamentos em loco, mas eu acho que a nossa vivência, né, Camila, é uma coisa muito mais diária, de uma troca ali e de se atualizando nesse decorrente desse dia. Esse desafio de voltar, né, nos protocolos e com essa atualização da literatura que é constante. A gente tem um padrão de atualização a cada 2 anos, mas não é só... Isso não quer dizer que daqui eu só vou olhar em 2027. Então surge em dezembro uma literatura nova. É importante da atualização da equipe estar E o que eu acho em sintonia. importante, assim, ressaltar, é que a gente vive hoje, né, a sociedade da informação, né? Então, assim, há muita facilidade de chegada de informação. E se a gente for entrar no Dr. Google agora, né, com certeza, do momento que nós sentamos aqui para agora, já deve ter saído mais de uma dúzia de trabalhos de infecção neonatal. Tá? Então, assim, ter o olhar, tá, de que literatura buscar, né, de academia buscar, né, de que órgão regulador buscar, certo? Nós estamos vivendo assim, a informação chega, né, muitas vezes chega para aquela mãe, para aquele casal, tá? Como uma novidade, eles gostam daquela novidade, mas aquela novidade ainda não tem evidências de boas práticas médicas, né? Então, assim, nós somos uma equipe que nós não embarcamos nessa história, certo? Então, assim, nossos protocolos, eles são consolidados em medicina de evidência, certo? Então não adianta, olha, lá no Japão saiu um artigo ontem que falou que não é mais para fazer isso, é para fazer aquilo. Sinto muito. Enquanto não vier os órgãos reguladores, né, as academias sérias, né, Academia Americana, Academia Brasileira de Pediatria, Europeia, Anvisa, CDC, enfim, órgãos técnicos confiáveis, né? O protocolo é esse. Você pode ter certeza que a hora que a recomendação se tornar oficial, no dia seguinte, a gente está fazendo dessa forma. Então a gente precisa tomar muito cuidado hoje, isso em qualquer área da medicina, né? E na neonatologia não é diferente, né? Dessas coisas que às vezes chegam, né, sem muita evidência científica. Então, acho que isso é um fato. Eu queria que a Camila, não sei se a Lígia vai falar um pouquinho, mas entrando na segurança do Estou adorando paciente, a Camila falar. eu gostaria que a Camila, assim, falasse um pouquinho de como é feito as barreiras de infecção ali dentro da UTI. Quais são os cuidados que vocês, todo dia, a Lígia vai lá fazer, sei lá quantas vezes por ano, ensinar vocês a lavar a mão, entendeu? Vocês já sabem lavar, vocês já nem tem mais mão, de tanto que lavam, e a Priscila está lá ensinando vocês a lavarem a mão, então inúmeros treinamentos, e o que você traz do seu dia a dia que você fala assim, é a barreira para eu dar a segurança do paciente em termos de infecção? A principal é a lavagem das mãos, né? De forma correta, utilizando a técnica. Nós lavamos as mãos antes dos procedimentos, que você vai ter o contato com o bebê, e após. Nós usamos privativo, cada bebê, cada incubadora vai ter um avental que você vai utilizar de forma individual. Também nós fazemos a desinfecção da incubadora, da bomba de soro, da bomba de seringa, suporte de soro, do oxímetro. Tudo que a gente tem em contato ali próximo ao bebê, a gente
vai fazer essa desinfecção. Na coleta de exames, que ela fica muito em cima da gente também. Além de seguir o protocolo, nós vamos o quê? Lavagem das mãos, luva estéreo, máscara, tem a asepsia correta que você vai fazer da pele do bebê. A gente fica em cima dos pais, às vezes a gente parece até ser um pouquinho chata na entrada, que eles vão começar a entrar para ir ver seus filhos, né? A gente fica em cima deles também, para a lavagem das mãos, o uso, para eles não utilizar adornos. Então o principal ali é a lavagem das mãos, que a gente fica fazendo o tempo todo, né? Realmente a mão... Vou pegar já o gancho da Camila, né, falando dos protocolos e tudo mais, que é isso mesmo, né, que a doutora falou. O quanto é importante a equipe aplicar o protocolo, né? Não adianta a gente ter protocolos lindos, maravilhosos, estar engavetado e na prática, numa auditoria, você verificar que a equipe não está aderindo aos protocolos, né? Então, além de tudo isso, de protocolos de limpeza e desinfecção de superfícies, das rotinas com os equipamentos, das superfícies mais tocadas, como a Camila falou, da higienização das mãos, priorizando 5 momentos primordiais da Organização Mundial da Saúde, tem todo esse cuidado com os dispositivos invasivos, aqueles bebês que estão em ventilação mecânica, qual é o bundle de cuidado, de um dispositivo invasivo como, por exemplo, um catéter central, que na UTI hoje a gente tem mais a utilização do PIC. Então, são esses cuidados que vai refletir naquele indicador que a CCH vai monitorar e vai lançar. Mas o sucesso está na equipe, né? A gente não consegue ter esse resultado que a gente tem hoje se não tiver uma equipe engajada, né? E isso está ali na beira-leito. É muito importante esse cuidado que a Camila trouxe pra gente, né? E a questão da higienização das mãos, lá no começo, quando gerenciava, eu ia lá na ANEEL e falava, gente, o álcool de vocês não tá atingindo a meta. Aí elas vinham igual uns pitbull em mim, mas a gente lava a mão, aqui lava a mão. E aí a gente agora tem, né, na planilha da Anvisa, o consumo do sabonete, não só do álcool, né? Eu acho que justamente por esse perfil da UTI neonatal. E a gente consegue avaliar ali o quanto a gente está dentro do esperado, né? Essa conscientização e essa barreira lá no controle de visita, a senhora tem sintomas gripais, tem alguém doente na família, porque como a doutora falou, não preciso nem me estender, né? O bebê não tem a imunidade ainda, e então nós temos que ser sim barreiras e os protetores desse recém-nascido, né? Eu estava pensando em todo o podcast ontem, estava tendo, né, lembrando das outras experiências que a gente teve e lembrando e vendo, né, e lembrando de todo o cuidado que é prestado. E as meninas, as técnicas e as enfermeiras, elas são os ouvidos e a voz do prematuro, do bebê ali que a gente cuida. Não, nem só do prematuro, mas com o neném também nascido no tempo adequado. Porque eles não conseguem manifestar, que nem a doutora disse, né? Então, falar como que elas fazem essas práticas, eu acho que é uma picadinha da neonatologia que faz para ter esse carinho, esse amor e dedicação à assistência ao bebê, e ter essa preocupação e ter esse time de que, sim, eu preciso proteger, né? Porque ele não fala, então eu sou a voz dele, eu que sou o ouvido dele, né? Então as meninas, elas têm isso enraizado dentro delas, né? Eu posso dizer assim, realmente de olhos fechados, com toda certeza, que é uma equipe que tem esse olhar clínico muito enraizado, esse cuidado muito enraizado, até porque também é um transbordo de amor quando a gente olha lá fora aquele neném indo realmente para casa dele, aquela família tendo esse bebê de volta no seio da família onde que eles tanto esperavam, né? Então isso que acho que é a maior parte gratificante de toda essa chatice, de todo esse olhar que a gente tem por causa disso mesmo.
Na verdade, é assim, uma satisfação. Às vezes eu fico, para assim para pensar, não consigo achar palavras para assim expressar. Quando você tem um caso aqui, eu acho que pode falar o nome dele, né? Que foi um bebê assim, ficou bastante tempo com a gente, José Arthur. Nasceu de 25 semanas, 26. Ele ficou assim um longo período. Teve as intercorrências da prematuridade, mas depois você deixar ele com a mãe, assim, vivo, indo embora para casa, assim, é o máximo. Mediante apresentando nenhum dano. Eles voltaram, que nem voltou essa semana. Então, é muito bom. Com 2 aninhos andando bem, aí é mais gratificante ainda. A Camila bem trouxe aqui pra gente essa questão do envolvimento da família mesmo no centro do cuidado, né? Como que a família consegue ajudar nessa prevenção, porque a gente já tem um período ali, como a doutora trouxe, esses primeiros 28 dias críticos e que por muitas vezes vão acabar se estendendo de acordo com a prematuridade desse bebê. Mas esse envolvimento é muito importante, né, Camila? Então, esse cuidado aí, essa orientação de vocês desde a entrada. Dayara, traz um pouquinho pra gente como que às vezes essa família ainda está conosco, a mãe ainda está em recuperação lá na maternidade. Como que vocês orientam já desde o período da internação? Porque depois essa mãe recebe a alta e esses cuidados devem continuar em casa, né? Sim, é uma educação da família realmente, né? Então as meninas falaram bastante da neonatal, que são bebês, né, que precisaram do atendimento delas, mas a minha realidade é na parte da maternidade. Então são mais bebês a termos, né, que estão lá conosco, só que o cuidado também precisa ser tão bom quanto o da neonatal, né? Então, quanto à higienização das mãos, na maternidade nós também temos a nossa escala de PILS, então também mostra os sinais do bebê. E além disso, educar realmente a família, né? Então, como a Lígia falou, sintomas respiratórios, né? Controle de visita. Se de repente o bebezinho está com amamentação, a mãe percebe, a amamentação está um pouco mais difícil, o bebê está mais cansado, ou o bebê talvez tenha uma febre, e isso é orientado durante toda a internação, né? A nossa alta, a orientação de alta, ela já começa desde o momento da internação. Ela é construída. É construída, né? Então, aos poucos, nós vamos orientando essa família referente aos sinais, né, de uma sepse e a prevenção, né? E como a Camila falou, a higienização das mãos é fundamental, não só para a equipe que está lá atendendo o recém-nascido ou a mãe, mas também para toda a família. Isso que a Dayara está colocando é muito importante. A Lígia pode até me ajudar, porque ela faz a vigilância, né? A gente está aqui falando de sepsis, mas existem outras infecções neonatais não tão graves, né? Ou que pode se iniciar como porta de entrada por uma sepsis e que é fator de qualidade, né? Quando a gente fala neonatologia, nós estamos englobando os bebês que estão com a Dayara na maternidade, os bebês que estão com a Rita na unidade neonatal, né? Que é o UTI e o CI. Não é incomum, às vezes o neném nasce, o neném não teve nada, ele vai com o alojamento conjunto com a mãe, passa-se 12 horas, 15 horas, elas vêm acionar e falam assim, ó, começou a ficar cansado. Tá? Ó, não tá molinho, não tá sugando. Isso pode ser o primeiro sinal do quê? Da infecção silenciosa que começou ali. Né? Lembrar que apesar de todos os protocolos, da rigidez do protocolo, tirar os dados de toda a gestante que interna, fazer assim, ver qual é o risco, né? Ali naquela tirada de informações. Tem pacientes que não tiveram bolsa rota, que não tiveram nenhuma doença perinatal, que não tem streptococcus, que a criança evolui com infecção. Aí cai no caso que às vezes que a Rita já falou, às vezes é uma rotura alta, que não dá nenhum sintoma nem para o obstetra, nem para a mãe. Alguma infecção subclínica que essa mãe tinha, né, que é subclínica,
que ela está com alguma bactéria ali com ela, mas essa bactéria não está dando sintoma nela. Então, ela não referiu nada nem para o médico dela, nem para ninguém. Porque nem ela sabe. Certo? E esses nenês acabam indo para lá, e se não tiver esse olhar, esse cuidado, a avaliação contínua desse bebê, de tirar os dados vitais, né, essa criança pode ser detectada uma infecção de origem materna, tardiamente a gente prevê a criança. Assim como todas essas crianças que nascem com algum risco de infecção, tá? E que foram triadas, que a gente fala, foram feitos exames, foram observadas, a gente não dá alta para nenhum nenê antes de 48 horas, tá? Porque a gente não viu que se tem uma infecção de origem materna, o sintoma não tem que aparecer pelo menos até 48 horas, sendo que a gente sabe que 80% aparece nas primeiras 24. Então, assim, a observação clínica era de suma importância. Então, no alojamento conjunto, nenhum neném vai embora antes de 48 horas. Tá? Se é um bebê no momento da alta, que essa mãe tinha um risco de infecção, esse nenê retorna conosco no máximo em 48 horas no ambulatório, para a gente checar a hemocultura que ainda está correndo, para a gente checar o peso, se a gente checar como é que está essa criança em casa, para a gente refazer o exame físico, ver se não aparece nenhum sinal de alerta. Então a gente cerca, a gente tenta cercar, né, as condições de pré-natal, as condições do parto, né, a eleição dos bebês que a gente vai triar, né, e as crianças, inclusive, que vão estar retornando no serviço, que a gente fala que é um retorno precoce, tá? Porque a literatura fala que 80% das sepsis precoce vão dar sintoma nas primeiras 24 horas, mas também fala que pode ser após a tá, apesar de estar fora da definição. Então a gente tem todo esse cuidado, tá certo? Para garantir realmente uma segurança no acompanhamento, no tratamento do risco de infecção nos nossos bebês, nascidos nessa instituição. Trazendo um indicador, como a doutora falou, pensando numa densidade geral, né, por 1000 bebês dias, que é preconizado, né, e não mais taxa global, porque esse bebê, quanto mais ele fica na instituição, mais risco ele tem. Então a gente tem uma taxa dentro do esperado, né? Então a cada 1000 bebês, 3 terão ali infecção, tá? E quando a gente pega e por topografia, não separando por peso ao nascer, mas por topografia, como por exemplo de um catéter venoso central, laboratorialmente, como a doutora falou que a hemocultura ali deu positivo, nós temos uma taxa muito abaixo do que a Anvisa coloca, né? Então em 2023 a Anvisa lançou uma taxa de 6, né, bebês ali com infecção dentro de 1000 por catéter central, e a nossa taxa está em torno de 1,7. Né? A ANAP, ela traz já essa taxa de 2,10. Então, a gente sempre se compara esses indicadores para ver como a gente está. Então, o indicador, o dado, ele serve para a gente ter uma ação mediante a ele. Por isso, a gente faz esses comparativos, né? Qualidade. Esse acompanhamento, monitoramento, o benchmarking, né? A gente usa muito o da ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, porque é o que mais se assemelha ao nosso perfil. Lá na ANAP a gente consegue selecionar um pouco, o CIOSP também, da ANS, a gente consegue selecionar por região, por porte do hospital, por maternidade. Então a gente consegue ir mais ou menos com instituições parecidas com a nossa. E é importante essa comparação para que a gente se mantenha aí dentro dos processos e mantenha os nossos fluxos sempre atualizados, a vigilância, essa prática, né, que a gente retorna. É importante também quando a gente fala das auditorias, né, Lídia, se eu puder trazer um pouquinho de como que é uma auditoria de CCIH,
até a auditoria de qualidade, em que a gente vai realmente nos nossos processos prever de forma imparcial como eles estão sendo executados e reporta isso para as coordenações, para que a gente consiga atuar ali dentro do nosso processo. Essa questão que tudo que a gente falou, né? Tem um protocolo, a Camila diz, né, que como que ele na prática, porém alguém precisa medir. E essas auditorias muitas vezes oculta, né, como a gente sempre trabalhou com a higiene das mãos, com o time, com os colaboradores mesmo do setor, observando os 5 momentos da higienização, é importante para a gente ter esse olhar do cumprimento dos protocolos. E ali a gente trabalhar em cima do que não está tão fortalecido, né? Então, para isso que esse é o objetivo das auditorias. Doutora, o antimicrobiano é um desafio, a gente já comentou aí do desafio que a neonatologia tem por esse cliente tão específico que é o bebê. Existe um momento da indicação, existe um momento da suspensão também. Como que é esse processo, essa avaliação clínica da equipe para que isso aconteça? Sim, a gente tem, assim como tem o protocolo para triagem, a gente tem um protocolo para as medicações usadas. Tanto o tipo de medicação, doses e tempo de tratamento, né? Então, assim, as medicações para sepsis precoce e para sepsis tardia são muito bem estabelecidas na literatura, tá? Na sepsis precoce, como a gente está lidando com bactérias que vêm da mãe, da origem materna, e essa paciente, ela vem da comunidade, certo? A gente vai usar esquemas de antibióticos que abrangem a maior parte desses patógenos, que a gente já falou aqui exaustivamente. Strepto B, a Escherichia coli, tá? A Listeria monocitogenes, tá certo? Que são os enterococos, que são bactérias que estão ali na flora gastrointestinal e genital da mãe e que são os maiores causadores da sepsis precoce. Então, o esquema de antibiótico, ele foca atingir o maior número dessas bactérias. Porque naquele momento a gente não tem a bactéria isolada. Nem sabemos se vamos ter, 50% da hemocultura é negativa. Tá? Esse protocolo é um protocolo que ele praticamente no mundo inteiro se usa, tá, a mesma medicação. É uma associação de 2 medicações, tá? Uma que pega mais as bactérias que a gente chama de gram-positivas e outras que pegam mais as gram-negativas. Tá? Então a gente usa o esquema de orientação mundial, são antibióticos que a gente fala assim, primeira linha, né? Que são, vamos dizer assim, os antibióticos de entrada. Tá? A gente foca o tempo de tratamento, né, em cima de todas essas avaliações que nós fizemos, tá? Então, aqui existem também diferenças quanto à idade gestacional que o neném nasceu, né? Um grande fator de infecção neonatal é a prematuridade, né? E aqui eu não misturei lá naquelas outras causas, porque ele entra com uma causa diferente, tá? O olhar é diferente. Todo trabalho de parto prematuro que o obstetra não tem a causa estabelecida, então assim, por exemplo, olha, está nascendo prematuro, ou eu vou interromper essa gestação porque essa mulher está com pressão alta, tá? Ou porque o bebê está em sofrimento fetal, tem uma causa para aquele nascimento, tá? Todo nascimento prematuro, que não existe uma justificativa bem estabelecida para aquele trabalho de parto, tá? A gente encara como risco de infecção. Porém, o raciocínio inverso, tá? Não é o trabalho de parto prematuro que está levando à infecção, é alguma infecção na mãe que desencadeou o trabalho de parto prematuro. E essa infecção, ela está subclínica ou ela não conseguiu ser detectada, nem clínica, nem laboratorialmente. Ok? Então, a infecção é a maior causadora, tá, de desencadeamento do trabalho de parto prematuro.
Não sei se eu consegui ser clara. Tá? E aí, o meu protocolo de tratamento depende muito da idade de gestação que esse bebê nasceu. Então, hoje a literatura, ela orienta que todos os bebês que nascem com menos de 34 semanas, eu faço imediatamente a colheita da hemocultura, que é o nosso padrão ouro, e inicio o meu esquema de antibiótico do protocolo. Tá? De saída, o meu tratamento de uma sepsis precoce é ao redor de 7 a 10 dias, mas não necessariamente eu vou fazer o ciclo completo, tá? Se aí lá, 48 horas, máximo 72 horas, essa hemocultura está negativa, porque a gente sabe que a grande maioria cresce até 72 horas. Se essa criança não evoluiu com nenhuma gravidade daquele quadro, tá? Eu estou autorizada a fazer a suspensão do antibiótico. Tá? Se é um bebê que nasceu acima de 34 semanas, eu não inicio o antibiótico. Eu, com 12 horas de vida, porque 12, aqui a gente faz 12 e 36, tá? Porque a literatura também já estabeleceu, por muitos e muitos anos, nós fazíamos a colheita do hemograma logo após o nascimento. Só que o nascimento ele é um grande estresse. E talvez seja um dos maiores estresses que o ser humano vai passar na vida. Em situação de estresse, tá? Existe uma liberação de células de defesa, né? Leucócitos, neutrófilos, que estão lá prontinhos, tá certo? E o organismo se sentiu agredido, ele lança na corrente circulatória para fazer a primeira defesa, a primeira barreira de defesa. Então, quando nós tínhamos essa prática de fazer a triagem no nenê com o hemograma logo após o nascimento, nós tratávamos quase que todas as crianças com risco infeccioso. Ok? E os trabalhos atuais, eles estabeleceram muito bem que muitas vezes essa interpretação nas primeiras horas de vida leva a um raciocínio errado. Então, hoje não é uma boa prática se colher hemograma logo após o nascimento. Você tem que esperar esse estresse do parto se reduzir, tá? Para que você consiga ter um exame mais fidedigno em termos de infecção. Então, com os nenês acima de 34 semanas, nós colhemos aqui com 12 horas, tá? O hemograma, a proteína C, que é o marcador inflamatório eleito, tá? E a hemocultura. E com 36 horas nós repetimos essa triagem, tá? Supondo que o neném nasceu, ele tem mais de 34 semanas, ele teve algum sintoma, um desconforto respiratório, que é nós levamos ele para a unidade, vamos aguardar essa colheita, tá? Aí veio essa colheita, esse hemograma veio sugerindo infecção, essa proteína C veio alterada, a Camila está lá no nosso pé falando que essa criança está esquisita, né, Camila? Que essa criança está com uma cor, que essa criança não está muito ativa, a gente pode, então, iniciar esse antibiótico. Então, são dois momentos diferentes com duas populações diferentes, tá? Quando a gente fala recém-nascido, a gente está num grande conjunto que tem várias subdivisões, certo? Em termos de infecção, ele é cortado ali em menor de 34 semanas e maior de 34. Todo menor de 34 colhe hemocultura e inicia antibiótico. Todo maior de 34, se a clínica permitir, espera-se a triagem e acompanha-se clinicamente e se decide ao longo dessas 36 horas a introdução ou não. Interrupção, nos dois casos, tá? Hemocultura negativa após 48 horas de semeadura. Clinicamente, criança estável, sem sinal de gravidade, sem nada, se suspende, se interrompe a medicação e se mantém observação clínica no mínimo 48 horas antes da alta. Gostaria então de agradecer a presença de cada uma de vocês, agradecer pela disponibilidade,
por contribuir com a educação aí da nossa equipe multiprofissional e também com a comunidade, né, que é uma fonte confiável de informação diretamente dos especialistas que cuidam desses bebês, dessas famílias. Então, em nome da instituição do Hospital Yamada, agradeço a todas. Gostaria que vocês fizessem cada uma aí as suas considerações finais, Lídia. A minha consideração é colocar realmente essa interação entre as equipes, né? Que sem tudo isso que vocês falaram, a gente não tem bons resultados. Então, os nossos indicadores mostram o quanto a equipe é comprometida e alinhada com as evidências científicas e colocando ela em prática, né? Dayara. Eu gostaria de fortalecer que a prevenção começa desde o pré-natal, né? Então, pré-natal, parto e pós-parto. E também é um trabalho em parceria. Camila? Que nós devemos manter os protocolos, né? Porque é uma forma de segurança e de prevenção. E na nossa equipe a gente sempre tem treinamento, então nós estamos em constante aprendizado. Rita? Manter a nossa assistência de segurança ao paciente e falar para a família que ela faz parte desse cuidado, trazendo que uma lavagem das mãos feita corretamente, ela também ajuda a salvar a vida ali também do seu próprio filho, né? Tanto quanto intra-hospitalar, quanto extra-hospitalar, lá fora, em casa também. Essa prática, ela deve ser seguida. Doutora? É um desafio, tá? Como eu comecei falando, eu vou terminar. Sem dúvida, hoje é um grande obstáculo que a neonatologia tem enfrentado na última década, com avanços, graças a Deus, tá? E esses avanços só foram possíveis mediante muitos estudos, muita pesquisa e muito engajamento de toda a linha de frente que está ali no dia a dia com esses bebês, né? Então, a neonatologia, ela só tem sucesso, tá? Realmente, como a Lígia falou, sendo uma corrente, que todos os elos estejam muito bem alinhados, tá? E que nenhum elo se rompa, porque se romper um elo, o serviço de todas nós é perdido, né? E continuar com esse amor e essa dedicação toda aí que a gente traz, que é o que motiva, né? Exatamente. Dessa forma, então, encerramos mais um episódio do nosso podcast com esse assunto tão importante para todos. Muito obrigada.